Olá, queridos. Eu estou aqui no Maranhão, mais especificamente em Atins, pertinho dos Lençóis Maranhenses, que eu vou conhecer hoje à tarde. Mas eu não esqueci do nosso compromisso de conversar um pouquinho sobre as dores na coluna, as dores nas costas. Eu recebi muitas perguntas, muita gente interessada nesse tema e é isso que eu quero conversar hoje com vocês. Uma amiga, inclusive, uma querida, me mandou uma reportagem da revista Exame. Eu imprimi e trouxe aqui pra gente conversar um pouco a respeito. É um pouco antiga, mas isso eu pesquisei a OMS não revogou essas informações que saíram em 2016, que mais de 80% da população sofre com dor lombar. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês. Ó. A dor lombar é a segunda maior causa de visitas de pacientes aos médicos, só perde para a dor de cabeça. E esse problema atinge 80% da população mundial, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e representa prejuízo financeiro para as empresas que dão os afastamentos, para o governo, que trata de uma forma crônica, né, além das pessoas que recebem auxílio-doença, e para as próprias pessoas que sofrem com o problema, né, que se queixam muito de cansaço, de desânimo e até mesmo de estágio depressivo. E ele cita também algumas causas aqui, ó, como as razões desses problemas: dor no disco intervertebral, hérnia de disco, dor nas articulações entre as vértebras, dor da articulação sacroiliaca, além de outros fatores não relacionados à coluna, mas que são dores referidas, como cólica renal, infecção, fraturas, tumores, infecção na coluna. E ele diz essas últimas três como casos raros que precisam ser observados mais de perto. Eu acredito que todos os fatores que interferem diretamente na coluna devem ser olhados mais de perto. Então, eu fiz algumas anotações para a gente não esquecer de conversar sobre vários tópicos dessas dores nas costas, tá? E como eu estou aqui de férias, pode ser que eu precise ler as minhas anotações. Então vamos lá. Primeiro, eu quis frisar o que você sente, né? Como que você sente essa dor nas costas? Quando é uma dor em queimação, uma dor de fadiga, de cansaço, pode ser puramente fraqueza muscular, né? Mas quando tem choque, trava, quando tem uma irradiação, às vezes você tem um bloqueio real do seu sistema nervoso mandando comando para os músculos da medula, os músculos paravertebrais ali das vértebras, para que ele impeça o seu movimento, para que a dor impeça o seu movimento. Por quê? Porque pode haver risco para a medula. Então, quando há risco para a medula, porque se a medula for comprimida, pinçada ou cutucada de alguma maneira, isso vai repercutir no seu controle motor, nas suas funções vitais. Então, é muito importante que o sistema proteja a medula, certo? Então, ele trava mesmo. E a gente vai conversar mais para adiante de algumas manobras realizadas de maneira errônea quanto a essa trava do próprio sistema. Já voltamos a esse assunto. Outro tópico é por quê, né? Quais são as explicações dessa dor lombar, né? Por que ela ocorre? Então, alguns tópicos citados na literatura são controversos na minha forma de raciocinar e de quem pratica método D7. Eu vou explicar para vocês. Então, ó, o porquê. Hérnias, alterações vertebrais e sacroiliacas. Sim, se você tem uma alteração vertebral, né, um bloqueio articular, isso vai diminuir a movimentação da coluna, que ela deve sim se movimentar sempre, e vai interferir no surgimento de dores. Dores referidas, como eu já citei, de outros órgãos, ou fraturas, infecções, tumores comprimindo, e isso pode refletir na coluna. Distensão muscular. Ele cita a distensão, a literatura cita a distensão muscular como causa de dor nas costas, na coluna em si, por uso excessivo, por má postura e pesos excessivos.
o que também pode ser controverso. Afinal, temos halterofilistas, temos vovôs ativos, né, a melhor idade ativa, todos eles carregando muito peso, né, e nem sempre tendo dor nas costas, dor vertebral. E idade sobre peso, que também é controverso, porque idade, Joseph Pilates, fundador dos nossos exercícios queridos de Pilates, ele que desenvolveu esse método incrível, ele tá aí com fotos com idade avançada, fazendo os exercícios e com o corpo super definido e sem dor. Então, idade, será que, como muita gente respondeu a enquete aí, a idade está ficando velha é a causa da sua dor lombar, da sua dor torácica, dor na coluna, dor nas costas, enfim. E sobrepeso. Claro que o peso pode interferir no achatamento das vértebras, em aumentar a carga de função e diminuir esse movimento. Porém, muita gente magra sofre muito com dor lombar, dor nas costas. Tá? Então, esse também não é um fator decisivo. Atletas sofrem com dores, né? Então, o overusing, talvez, o uso demais e descanso de menos, sobrecarrega um pouco a saúde da sua coluna. Vamos conversar mais sobre isso também. Bom, eu mesma, quando criança, tenho ainda uma hiperlordose, né? Essa parte da região baixa da coluna, ela faz uma curvatura acentuadíssima, né? Na minha postura, Jéssica, associado a uma pitose abdominal, uma fraqueza do abdômen e um quadril grande, né? Então, essa curvatura ficou exagerada e eu, quando criança, sofria muito de dores, né? Essa hiperlordose melhorou com os tratamentos? Não, ela continua acentuada. O que melhorou? A minha atividade física e mobilidade, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fortalecer meu abdômen, eu tirei a sobrecarga das minhas costas, da minha lombar. E hoje eu não sinto mais dor, certo? Então, a gente precisa saber qual é a relação, a causa inicial da dor, que pode ser multifatorial, como a gente está conversando até agora. Então o que pode ser? A causa. A principal causa, né, para dor na coluna é a falta de mobilidade. Então por quê? A nossa coluna tem é um S, né? Ela tem várias curvaturas, tem uma lordose cervical, depois vem uma cifose, né, na torácica, depois outra lordose na lombar, e essas curvas são todas para compensar, né, compensar o jogo de nos manter em pé, porque se ela fosse retinha, a carga direta num pilar reto ia ser muito maior, ia desgastar muito mais nossos tecidos, nossas vértebras. Então, o corpo é muito sábio e desenhou curvaturas para dissipar a força, né, sobre esse pilar de sustentação, que é a nossa coluna. Quando essas curvas, elas têm certas mobilidades, porque eu movimento para frente e para trás, na lateral e em torções. E cada vértebra tem uma especialidade, cada região uma especialidade nesses movimentos. E se eu tenho uma parte da coluna restrita, a outra vai compensar esse movimento. E geralmente, quem são as mais famosas aí na restrição? A torácica, as vértebras daqui da região superior. E sobrecarrega, às vezes, a lordose da cervical e principalmente da sacroiliaca. Então, as vértebras lombares são as famosas hipermóveis. Elas se movimentam demais. E é a região onde mais se encontram hérnias, né? Então, se a torácica não movimenta adequadamente, quem sobrecarrega são as lombares. E nesse movimento exagerado, né, que a lombar tem que fazer, ela acaba, às vezes, o quê? Apertando e empurrando o disco vertebral. O disco vertebral que separa uma vértebra da outra, para que não rale osso no osso. Então, eu tenho um disquinho lá, e ele tá constantemente sendo empurrado, esmagado. Tem uma hora que ele pode romper, tem uma hora que ele pode destruir, tem uma hora que ele pode se deslocar. E o perigo disso tá no quê? Nele cutucar a medula. Então, quando isso acontece, o sistema nervoso entende perigo para a medula, para todo mundo de se movimentar. E causa uma contratura gigantesca nessa região lombar, por exemplo, hipermóvel.
essa contratura faz que você pare de movimentar demais essa região e se vire para movimentar o resto, né? E é uma dor insuportável, por quê? Porque a contratura muscular, que é comando do sistema nervoso, ela aperta tanto, o músculo aperta tanto que os pequenos vasos que nutrem esse tecido são interrompidos às vezes, o catabolismo, o produto do funcionamento ali das células, que é jogado no interstício para ser retirado, para ser limpo, não acontece, fica ali acumulando radicais livres, catabólitos. Então fica uma região muito inflamada, pouco irrigada, pouco nutrida, pouco oxigenada. E a dor hoje, né, no nosso raciocínio dentro do método D7, é que a dor vem de isquemia, de falta de sangue, nutrição e tudo isso que a gente conversou nos tecidos. Outra causa de dor seria quando tem uma compressão, né, uma compressão nervosa, de raiz nervosa, e o cérebro manda impulso, manda comando, e essa região tá super apertada e comprimida, e esse comando não passa. E aí o cérebro faz o quê? Manda mais, manda bastante comando. Quando um pouquinho consegue passar, passa todo mundo de uma vez. E aí vem aquela irradiação, aquela dor insuportável também por excesso de comando mandado. Dá pra entender? É mais ou menos assim que nós raciocinamos, né? Sobre as dores lombares. Então, a partir disso, de entender aqui o que pode ser, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Outra coisa que pode ser é a própria fraqueza muscular. A fraqueza muscular, ela a gente tem uma caixa de força no abdômen, né? E Joseph Pilates falava muito sobre isso. O abdômen, o transverso do abdômen na frente, os paravertebrais, a coluna atrás, embaixo o assoalho pélvico e em cima o diafragma. Então isso forma uma caixa de força que um compensa o outro, um ajuda o outro para que você mantenha o core, para que você mantenha uma postura saudável. E quando um desses falha, sobrecarrega os outros. Então, no meu caso, que eu tinha uma hiperlordose, né, uma acentuada curva na coluna lombar, o meu abdômen era todo disfuncional, todo caído lá pra frente. Então, eu não tinha nenhuma força abdominal para manter a minha caixa íntegra, né? E a própria fraqueza muscular dói, porque o músculo fraco, ele se contratura tanto para tentar garantir a função dele, que cai naquilo que já conversamos, de falta de nutrição, de falta de oxigenação e limpeza, porque está todo mundo apertado lá, restrito, e ele não faz a função de relaxar e contrair adequadamente, ele só contrai e fica, certo? Então, fraqueza muscular dói. E quando eu preciso de mais força muscular na minha coluna? Quando eu tenho um desequilíbrio postural muito grande. Então, parte do raciocínio do método D7 que vem do RTFPM é sobre as posturas de desequilíbrio corporal que nós temos. Então, quando eu tenho uma postura que estou caindo para frente o tempo todo, toda a região de trás das minhas costas, dos meus isquios, a parte do glúteo, todo mundo tem que contraturar para me segurar na postura para eu não cair de frente. Entendeu? Então, as estratégias de equilíbrio são tornozelo, quadril e o passo. Então, quando eu estou na estratégia do passo, é que eu já caí tanto para frente, imagina uma freada no ônibus. Ele freia, eu desequilibro um pouquinho, meu tornozelo deu conta, ok. Aí freia novamente, o quadril agora segura. Até que desequilibra tanto que eu dou um passo para frente para não cair. E quando você está nessa estratégia do passo, o seu corpo está todo compensado para que você não caia para frente, inclusive com essa postura de torção. E aí surgem as escolioses. Enfim, isso é muito assunto para falar para vocês agora. Mas é assim que nós estudamos e as causas das dores e traçamos um plano de tratamento para essa causa. Então, não vai ser igual para todas as pessoas? Não, certo? Então, o que fazer? Como tratar? O que fazer? Primeiro, a gente vai falar do que não fazer. Você em casa não vai fazer o quê? Alongamento, certo?
Não vai pegar um tecido que ou já está inflamado, dolorido, cheio ali de sujeirinha, pouco nutrido, pouco oxigenado, e ficar distendendo e puxando esse tecido para machucar ainda mais. Não faz o menor sentido. Pode vir um alívio. Por que vem um alívio imediato? Ah, mas eu adoro alongar, me alivia tanto. Alivia. Por quê? Porque você machuca mais o tecido. Bioquimicamente, vem mais neurotransmissor, mais elementos de sedação desse tecido, tá? É como comer um chocolate, né? Ah, você se sente tão bem, se sente tão bem. Ah, você faz uma massagem, um alongamento, você se sente tão bem. Sim, porque tá sendo liberado ali, ó, químicos pelo machucado que você tá causando. Só que, passado esse efeito, esse momento, a dor vai voltar pior, porque você machucou em cima do machucado. Deu pra entender? Massagens e solturas vigorosas, com muita força, liberação com o cotovelo, taca o pau, dói pra caramba, machuca em cima do machucado. Ah, no primeiro momento também alivia, nossa, soltou, relaxei. Sim, porque é a bioquímica funcionando. E esses casos voltam muito pior depois do efeito bioquímico, porque você foi ao contrário de um comando nervoso, do comando do sistema nervoso. Então, seu cérebro manda contrair toda a região nas costas, paravertebrais, na região lombar, onde a sua medula está em perigo. Aí você vai lá e alonga e libera e aperta e aperta e aperta, relaxa todo o músculo que seu cérebro mandou contrair. O que acontece? Ele fala, gente, soltaram, não deram conta, vou mandar contrair mais. E pá, manda aquele comando nervoso para contrair muito mais os seus músculos, porque a primeiro comando não deu certo. Então vai vir mais dor e mais trava. Deu para entender o raciocínio? E repouso. Ah, Jéssica, mas tô travada, tô com dor, tá ruim, tá insuportável. Sim, você pode descansar, você pode relaxar, você pode trazer pro neutro, fazer o movimento que seu corpo precisa, ficar quietinho, pode, mas repouso significa não se movimente mais, e de preferência nunca mais. Então, não, movimento, às vezes, dependendo do caso, o movimento é necessário, a gente já vai falar. O movimento e o exercício é necessário, porque vai combater essa dor, vai dar pro corpo o que ele está pedindo, que é força, certo? Então, não repouse, não fique lá parado, estagnado, porque esse já pode ser a causa do problema. Já está tudo muito parado, eu preciso de movimento, de liberdade, né? De movimentação dos tecidos, dos fluidos e das vértebras, das articulações, certo? Então, o que eu posso fazer, Jéssica? Só 3 coisas que vocês não podem fazer, certo? O que a gente pode fazer? É trabalhar com frio e calor. Então, o gelo e a bolsinha de água quente, em determinados momentos, é ótimo. Quando acabei de fazer uma lesão, uma distensão muscular, tem que colocar gelo. O gelo é um anti-inflamatório natural maravilhoso, né? E às vezes te livra de tomar os medicamentos que causam o mesmo efeito. Então, colocou gelo com compressão, coloca o membro para cima, excelente, tá? Até 20 minutos tá ótimo. Depois o calorzinho, também, gente, cuidado com a pele, tá? Tanto com o frio, com o calor, os dois queimam. Então, se o gelo tá muito, muito queimando a pele, põe uma fraldinha, uma fronha em cima, para não machucar a pele, tá bom? E o calor numa dor mais tardia, uma dor crônica, ela vai ajudar a relaxar esses músculos numa medida não invasiva. Então, eu colocar lá uma bolsinha de água quente para relaxar, por exemplo, um órgão na cólica, relaxar o músculo das costas, não é uma coisa invasiva e muito profunda a ponto do corpo achar que você está trabalhando contra ele, tá? Então, tudo bem usar o frio e o calor. Massagens leves, né? Trabalhar a textura, trabalhar a pele, para buscar um relaxamento, um conforto, pode até ser com óleos quentinhos, pode associar algumas pomadas analgésicas, se a dor estiver muito... Eu não sou contra remédio, gente, só sou contra remédio usado de maneira indiscriminada, né, e hipocondríaca. Então, assim, usa assim a sua pomadinha analgésica que já está acostumada, massageia, mas de uma forma carinhosa,
tranquila, sem imprimir dor, buscando a neutralidade, buscando relaxamento, tá? Buscando acalmar. Você pode usar chazinho, propriedades naturais, certo? Movimentar sempre que possível. Então, depois que já passou essa crise, passou essa dor, movimente-se, se espreguice, se dance, se divirta, sabe? Cuida do seu corpo, dê movimento para ele de uma forma bem saudável. Pilates, yoga, você conecte com a sua essência e com até onde o seu corpo pode ir, sem forçar nada. Seu corpo é muito sábio, ele vai indicar o caminho, ele vai te avisar, ó, não é por aí, aqui eu não tô gostando, aqui foi demais. E ele vai responder também se você for benéfico a ele, né? Se você trabalhar a favor dele, certo? E fortaleça quando necessário. Então, se eu tenho uma posição que, eu encontrei uma posição para o meu corpo, em extensão, por exemplo, em extensão diminui a dor, para de doer. Então, é sinal que se você trabalhar na extensão, você vai a favor do movimento que ele está precisando, que ele está pedindo, porque pode ser que o músculo está fraco e ele precisa de mais força. Então, o que você vai fazer? Fortalecer em extensão, certo? Apoia na cama, estende e volta devagar, prestando atenção no seu corpo. Se piorar a dor, fez errado, para, entendeu? Põe uma bola na barriga e faz a extensão, ou então trabalha sentado, desenvolvendo a extensão, sempre a favor da posição que diminui a sua dor. Qual é a posição de conforto do seu corpo? Você fixe essa posição de conforto, certo? O que é totalmente anti-alongamento, anti a ideia do alongamento. Então você vai fazer ao contrário disso. Seu corpo, lembre-se sempre, seu corpo é muito sábio. Busque a posição de conforto, a posição neutra, a posição que ele sente vontade de fazer. Se você for a favor dele, não tem como dar erro, tá? Agora, é claro, se você tá travado, você tá com muita dor, você não consegue sozinho, você deve procurar os terapeutas. Nós que estamos aqui estudando e nos preparando para ajudá-los nessa situação. É claro que queremos que vocês sejam independentes no futuro e consigam, através do exercício, da prática, resolver esses problemas. Mas nem sempre é possível, né? Então, terapias que ajudam a buscar essa posição ideal, a posição de conforto, a posição de desbloqueios, terapias como o método D7, como a terapia crânio-sacral, a osteopatia, até a acupuntura vai ajudar a liberar espaço. A ideia qual o objetivo do terapeuta com isso? É liberar espaço articular, devolver movimento para as vértebras, trazer nutrição para esse tecido, limpeza, movimentar, tirar você do lago parado, sem vida, estagnado, pro lago da água corrente, da vida, do movimento, da liberdade. Então, esse é o plano de tratamento, esse é o objetivo de nós terapeutas, para que vocês possam tirar suas medulas do perigo, trabalhar a favor do seu sistema, da inteligência do seu sistema, tá bom? Eu espero ter ajudado a tirar algumas dúvidas, algumas lendas sobre dor na coluna, dor nas costas. Tem alguns exercícios que eu gostaria de passar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir gravar hoje, mas eu passo, que dá para fazer em casa e ajudar na liberdade da coluna, como exercício de gato, esse da extensão da coluna, prancha e uma posição de descanso, para a coluna entre um exercício e outro, tá bom? E eu quero até contar para vocês que ontem eu fiquei muito tempo nessa rede aqui e eu sim fiz ela era muito curtinha, minha perna ficou para cima e eu dormi nessa posição de distensão da minha lombar total. A hora que eu acordei, gente, tava com uma dor tremenda. Eu falei, não, é agora que eu preciso gravar esse vídeo. Uma dor na lombar tremenda. E eu fiz esses exercícios que eu vou passar pra vocês. E já me aliviou muito. Massaginha, toque sutil, conversar com o meu próprio corpo, falar, olha, corpo, amanhã, tarde, você vai andar nas dunas. Então, é bom que você se recupere logo, certo? É isso, queridos.
Isso tudo fez sentido para vocês? Essa conversa? Eu quero que vocês deixem comentários, falem um pouco da experiência, o que resolve para vocês, né? Muita gente falou, analgésico tal resolve. Legal, mas a gente vai depender disso até quando, né? Será que dá pra gente sustentar uma coluna saudável? Será que a gente consegue nos libertar desses medicamentos? E o que a gente pode fazer para trabalhar a favor do nosso corpo, né? Entender, respeitar, ouvir o que ele tem a dizer, né? Prestar atenção no porquê essa dor tá aqui, qual o sentido dela aqui, sabe? Só eu estou fazendo tudo de errado? Não, mas às vezes ele quer nos dizer algo, né? Então é isso. Falem comigo. Deixe seus comentários aí. E logo esse vídeo vai estar lá no YouTube também.